Graça e paz, irmãos. Agradeço mais uma vez ao Senhor pela oportunidade de falar do amor dEle. E todas as vezes que eu tenho o privilégio de falar da palavra do Senhor, me vem muito temor, como eu já disse aqui em outras oportunidades, porque quero que aqui tudo do Doda, tudo do Clodovi fique aqui e venha do Senhor. E eu me alegro muito em poder ser instrumento, ser ferramenta na mão dEle. E eu peço a você que abra o seu coração, porque pode vir aqui diversas pessoas falar, o Espírito Santo pode falar através do louvor, através do missionário Haroldo, diversas pessoas, mas se você não tiver com o teu coração aberto, não adianta. O Espírito de Deus só entra quando você abre o teu coração. Por isso, se atente àquilo que o Espírito de Deus quer falar com você e coloque em prática, porque somente ouvir... Acaba que se a gente somente ouvir e não praticar, a gente é como aquela semente que se perde, ouviu, encontrou gozo na palavra, mas rapidamente esquecemos de tudo que foi ministrado aos nossos corações. Abra-se para o Senhor e o Senhor vai mudar a sua vida. Acredite no poder dessa palavra. Amém? Irmãos, eu convido os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias aí. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler do 1 ao 18. Tem alguém em crise? Acabamos de sair de uma crise de epidemia, né? Muitos perderam, às vezes, entes queridos. Quantas pessoas foram ceifadas, né? Quantas pessoas foram recolhidas. Dentre essas pessoas, até mesmo anjos do Senhor, que estão junto ao Pai. Mas eu louvo a Deus porque Deus tem propósito em tudo. E é o que nós vamos ver aqui hoje. Amém aí? 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 18. Que diz assim: Acabe fez Jezabel saber de tudo o que Elias havia feito e como tinha matado à espada todos os profetas de Baal. Então enviou Jezabel a Elias um mensageiro dizendo: Assim me façam os deuses, e assim me acrescente, se amanhã, a estas horas, eu não tiver posto a sua vida como a vida de um deles. E percebendo ele, pois, o perigo, levantou-se e se foi para salvar a sua vida. E veio a Berseba, o que está em Judá, e deixou ali o seu criado. E ele se foi pelo deserto um dia de caminho. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. E desejando morrer, disse: Já basta, ó Senhor, tira minha vida agora, porque não sou eu melhor do que meus pais. Deitando-se debaixo do zimbro, ficou dormindo. E eis então que um anjo o tocou. E lhe disse: Levanta-te e come. Então ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e um copo de água. E comeu e bebeu, e voltou a dormir. E voltando o anjo do Senhor pela segunda vez, tocou-lhe, dizendo: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu e caminhou com a força daquela comida 40 dias e 40 noites, até o monte de Deus, o Horebe. E ali se meteu em uma caverna, onde passou a noite, e foi a ele a palavra do Senhor, e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Eu tenho sido um sentido um vivo zelo pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada os teus profetas. E eu, sozinho, fiquei e me buscam tirar a minha vida. E lhe disse Deus:
vem para fora, e te ponha neste monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passava bem como um vento grande e imponente, que rompia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E um fogo depois do terremoto, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave murmúrio. E quando Elias o ouviu, cobriu o seu rosto e com a sua capa, e saindo ficou à entrada da caverna. Então ouviu uma voz que lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram à espada os teus profetas. E eu sozinho fiquei, e me buscam para tirar a minha vida. E lhe disse o Senhor: vai, volta pelo teu caminho, pelo deserto de Damasco, e lá, chegando, ungirás Hazael por rei sobre a Síria. E Jeú, filho de Nissim, ungirás como rei sobre Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás para que seja profeta em teu lugar. Será que o que escapar da espada de Hazael, Jeú matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas eu também reservei em Israel 7.000, o total de joelhos que não se dobraram ante Baal, e todas as bocas que não o beijaram, que não o beija. Pai, está aqui mais uma vez a tua palavra, Senhor. A tua palavra é linda, Pai. A tua palavra, Deus, nos corrige, a tua palavra nos acalenta, a tua palavra nos dá vida, a tua palavra nos ensina. Esse é o poder que a tua palavra provoca em nós, o poder de nos transformar, o poder de nos dar novas direções, Deus. Por isso eu peço-lhe, ó Deus, tome agora o teu lugar de honra neste altar, Deus. Que a minha boca, Deus, simplesmente venha propagar o som que o teu Espírito quer transmitir à tua igreja, Pai. Que o Senhor venha sobre a minha vida, que o Senhor venha falar com a tua igreja, que hoje, nesta noite, o Senhor venha receber, ó Deus, corações famintos, corações sedentos, de ouvir a tua voz, ó Deus, pessoas que possam estar desorientadas, ó Deus, pessoas que possam estar procurando respostas, que vieram aqui esta noite, procurando o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Deus, que o Senhor te manifestes neste altar, ó Deus, e fale mais uma vez, que o Senhor é Deus na vida daqueles que te buscam. Sejas conosco, fale aos nossos corações, ministre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já ouviram a história de Elias e os profetas de Baal? Então, apenas voltando um pouquinho atrás para a gente entrar naquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Um pouco antes de acontecer este evento, o profeta Elias desafia todos os profetas de Baal, com toda a autoridade, com toda a coragem, e envergonha cada um deles, até mesmo debocha deles, um homem cheio da unção. E ali a espada, todos esses profetas foram envergonhados, e após serem envergonhados, foram mortos. E ao chegar a Jezabel, que era devota a Baal, que tinha todos aqueles sacerdotes de Baal, ela ficou muito irada e fez essa ameaça. E eu quero já no primeiro ponto, para a gente entrar na mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu quero dizer que às vezes nas crises das nossas vidas, ficamos cegos, não conseguimos enxergar um palmo diante de nós. E aqui eu quero no primeiro verso, aonde já fala aqui da ira de Jezabel, que ela fez toda aquela ameaça, que ela falou: olha, vai lá e manda um recado para aquele sacerdote que eu vou matar ele, da mesma maneira que os meus profetas morreu, eu vou matar ele. Mas ali, no princípio,
a gente já vê que era um blefe. Jezabel, se ela realmente quisesse matar, por que ela já não mandou direto os soldados para ir ter com a cabeça do profeta? Mas não, Jezabel por um instante também tinha temor, porque sabia o que o profeta havia feito. E às vezes, nesses momentos, levanta situações adversas, que nos assustam, que nos assombram, que nos amedrontam. E ali naquele momento ali, Jezabel sabia que o Deus que ela servia, o Baal, a qual ela usou o nome, meu Deus, aqui na Bíblia coloca até Deus com Deus minúsculo, que não é o nosso Deus eterno. Nosso Deus eterno é com D maiúsculo. Quando ela fala os meus deuses, ela já falava porque ela sabia que não tinha credibilidade. O Deus dela foi envergonhado pelo profeta. Então ela falou com aquela insegurança, às vezes falou para poder mostrar que eu sou a Jezabel, eu preciso falar isso, e eu não vou aceitar, amanhã mesmo ele vai ser morto. E ali, ela soltou a ameaça, e precisava ter uma atitude. Como assim? Vai matar os meus profetas e vai ficar isso por isso mesmo? E aí ela, na atitude, ela mandou um mensageiro falar com Elias. Agora é importante que todas as vezes que temos grandes vitórias, momentos de experiências com o Senhor, Satanás vem com toda a sua fúria para nos atacar. E usa de mentiras, artimanhas desleais, para nos desequilibrar e nos colocar medo. Você já teve aquela experiência de você ir numa semana de oração, um aniversário da igreja abençoada, onde o Senhor ministra o seu coração, onde o Senhor renova as promessas, e você é cheio do Espírito Santo, e você pensa, poxa, mas como é gostoso sentir essa alegria, e você sai saltando, fala assim, agora eu caminho por muito. Nesses momentos, a ira de Satanás se estende, os demônios se manifestam, porque eles não querem nos ver prosperar na presença do Senhor. E a fúria do inimigo vem com tudo. E o inimigo sabe que as promessas que o Senhor levantou na sua vida são verdadeiras, são reais. E o que ele usa? Ele usa de mentiras. Você não vai conseguir. Você não tem capacidade para assumir isso. O seu filho não vai ser liberto. O seu filho é isso, o seu filho é aquilo. E usa de mentiras. Ou situações, quantas pessoas às vezes ele usa para nos denegrir, para nos derrubar, para nos fragilizar. Mas essas são as armas que Satanás tem. E ele não tem princípios nenhum para te destruir. Ele vai usar de todas as artimanhas para destruir a sua vida e te desviar do propósito do Senhor. Mas você precisa entender que a palavra do Senhor permanece para sempre. As promessas que Ele levantou na sua vida permanecem para sempre. E nós precisamos entender que aquela experiência que eu tive ontem no culto, aquele momento que eu tive de enchimento, não pode ser um momento somente, poxa, mas somente hoje eu estou cheio. Não, precisa ser contínuo. Nós precisamos exercitar a nossa fé em todo o tempo e entender que o poder das promessas do Senhor não vão se desfazer em nenhum instante. Lá em Romanos 12:2, fala assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão precisa viver em novidade de vida. O seu dia de hoje não pode, o de amanhã não pode ser igual ao de hoje. O de hoje não pode ser igual ao de ontem. Se ontem você buscou uma porção do Senhor, hoje você precisa buscar uma porção dobrada e amanhã triplicada. É assim o caminhar com o Senhor, é uma crescente. Mas nós às vezes enchemos as nossas malas, enchemos o nosso celeiro das bênçãos do Senhor. Tem muita reserva, tá bom? Deus me encheu tanto, eu aguento a semana inteira. E às vezes menosprezamos as investidas de Satanás contra as nossas vidas. E nós precisamos entender que o inimigo vai vir com tudo. É engraçado que no verso 3, fala aqui, fugiu aqui,
No verso 3, diz assim, ó, e percebendo ele, pois, o perigo, Elias, né? Percebendo, pois, o perigo, levantou-se e foi para salvar a sua vida. E veio a Berseba, que está em Judá, e deixou ali o seu criado. Aí eu pergunto, cadê aquele profeta que outrora corajoso, cheio de confiança, agora impulsionado pelo medo de morrer, procura se esconder, procura fugir? Cadê aquele profeta que debochava? Fala mais alto. Talvez os seus deuses, na coragem, na confiança, na ousadia do Espírito Santo. Outrora, um homem cheio da unção, agora procurando se esconder de uma mulher a qual o Senhor já mostrou que não tem poder nenhum. Qual tem sido as acusações que têm vindo sobre a sua vida? Quais têm sido as palavras que têm te impedido de caminhar? Será que elas são mais poderosas do que a palavra do Senhor para a sua vida, que diz, filho, eu sou quem sou, eu faço como faço, eu sou o Deus da sua vida. E às vezes nós deixamos as grandes promessas do Deus eterno, Criador do universo, que sustenta as estrelas, ser derrubadas por palavras frágeis, fracas de Satanás, que diz, você é um pecador, você vai cair de novo, e eu já sei qual que é a sua fragilidade, é só acontecer isso que você vai tropeçar. E aí nós começamos a fazer como o profeta, poxa Deus, ela vai me matar, eu preciso fugir, eu preciso me esconder, eu preciso ir para um lugar seguro. E às vezes, nas investidas de Satanás, nós mesmos nos colocamos em desertos. Sabe por quê? O pior lugar para fugir é para longe do Senhor. E é o que nós fazemos. Nós fugimos para longe do Senhor. Aqui nós vemos que o próprio profeta se colocou em um deserto. E desesperado, com medo da morte, fugiu e procurou se esconder de Jezabel. Uma mulher que já tinha sido envergonhada e já tinha mostrado, os seus deuses não têm poder. O Senhor desceu de maneira majestosa, poderosa, dizendo, eu sou Deus. Você tem dúvida? Então tome aqui de novo mais uma prova, eu sou Deus. E aí, você ainda tem dúvida? Tome aqui, eu sou Deus. Quantas vezes o Senhor se mostrou Deus, de forma sobrenatural, de forma que ninguém poderia duvidar. Agora aquele profeta duvidando do Deus que antes fez grandes coisas para a vida dele. O verso 4 diz, e ele se foi pelo deserto, um dia de caminho, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e desejando morrer, disse, já basta, ó Senhor, tira a minha vida agora, porque não sou eu melhor do que meus pais. O profeta entra em um conflito que automaticamente, às vezes nós olhando de fora, nós já vemos que é um conflito controverso, porque ele acabou de pedir, Deus, tira a minha vida, acaba comigo. Poxa, mas se você quer morrer, então por que você está fugindo de Jezabel? Basta você ficar ali, ela vai te matar. Olha o conflito, eu quero morrer, mas não quero morrer pela mão de Jezabel, quero que Deus me mate. Poxa, mas você está fugindo com medo da morte, e agora você está pedindo a Deus para te matar? Esse conflito já mostra, às vezes, não enxergamos. E aqui o profeta estava totalmente cego. Aquele homem cheio da unção estava perdido. Não conseguia enxergar um palmo diante dele. Eu às vezes imagino o Senhor falando, o que esse homem está arrumando? É morrer que você queria? Então vai lá, entra lá no palácio de Jezabel e fala assim, você quer me matar? Então me mata. Mas não. Ué, não é a morte que você quer? Então vai de encontro a Jezabel. A morte está nas mãos de Jezabel, vai lá. Mas não, Senhor, tira minha vida, acaba comigo. Olha o conflito a qual ele entra. E nós precisamos entender que se pararmos, observarmos e enxergarmos, nós veremos quão frágeis são as mentiras do diabo. São tão supérfluas, são tão insignificantes, mas nós
por um instante perdemos a visão, deixamos de enxergar, deixamos de nos lembrar das promessas do Senhor, e só enxergamos aquilo, só enxergamos aqui, e olhamos somente para aquilo, e não vemos para o que o Senhor está falando, para o que o Senhor está preparando. O diabo usa mentiras frágeis para confundir, para que passemos a não acreditar no Senhor. A gente precisa observar cuidadosamente o ataque. Eu coloquei aqui que ontem, no momento que estava preparando essa mensagem, eu estava ouvindo uma música que eu gosto muito, que chama Incauto Azul. Ela fala assim, ela diz: eu canto uma canção com uma coragem covarde, de quem sempre acredita, mas não passa da metade. Os meus pés caminham na direção do incauto azul, mas vacilo a cada passo, o meu medo, meu naufrágio. Essa canção aqui, os autores dela falam que a inspiração dela veio naquela atitude de Pedro, que no barco olha para Jesus e fala assim: quem está aí? É um fantasma? Sou eu, Pedro. Ah, se é você, então manda que eu vá até você. Venha. Aí Pedro vai e fala: eu vou. Eu disse: Pedro, você vai? Eu vou. E Pedro, cheio de coragem, começa a pisar nas águas. Ele: cara, estou andando sobre as águas. E aí começa a coragem, uma coragem covarde. Bastou um vento frio, forte, e Pedro olhou para o lado e deixou de focar em Cristo. E aqui ele fala, né? Eu vacilo. Ali foi o vacilo de Pedro. Eu vacilo a cada passo, e o meu medo me leva para baixo. Aleluias. Qual tem sido o seu medo? O que tem te impedido de fazer aquilo que o Senhor colocou? Você vai deixar de avançar por causa do medo que o diabo tem colocado sobre a sua vida? Será que ele é mais poderoso do que o nosso Deus? O medo vem para frear. Pedro sentiu medo quando veio aquele vento forte e perdeu o foco em Cristo. Começou a olhar para o vento, a olhar para os lados e começou a afundar. Mas deixa eu te falar, naquele momento, aleluias, o Senhor veio de encontro a Pedro e segurou nas mãos dele, e Pedro não afundou. O Senhor sabe das suas fragilidades, o Senhor sabe das tuas fraquezas, e mesmo em crise Ele cuida de você. Aleluias. No verso 5, fala que o profeta, deitando-se debaixo do zimo, ficou dormindo, e eis então um anjo tocou-lhe, e dizendo: levanta-te e come. O profeta todo errado, o profeta totalmente em desobediência, perdido em seus conflitos, perdido no seu mundo, perdido nos ataques do diabo. Mas o Senhor sabia da fragilidade dele, e o Senhor falou: vá lá, alimente o meu servo, porque não quero que ele morra. E no meio do deserto o Senhor providenciou alimento, para que ele não viesse padecer. E assim é a misericórdia do Senhor. Aqui nós vimos aqui que o Senhor mostrou isso, mesmo o profeta sendo desobediente, nós desfrutamos do cuidado de Deus. Ele nos garante o alimento, mesmo quando não conseguimos enxergar um palmo diante. Ele é Pai, Ele é cuidadoso. No verso 7, fala: e voltando o anjo pela segunda vez, tocou-lhe, dizendo: levanta-te, come, porque muito comprido é o teu caminho. Mais uma vez o anjo veio dar a ele a garantia, e ele ainda assim perdido nos seus conflitos, querendo morrer, querendo padecer, sem entender: você é um servo do Senhor, a sua vida tem um propósito muito maior do que os teus interesses somente. Você é a atalaia de Cristo, você tem a responsabilidade de propagar o Evangelho. A tua vida deve reluzir a luz de Cristo, para que o mundo veja o que Cristo fez na sua vida. Ali, naquele momento, o anjo alimentou mais uma vez o profeta, mas dessa vez lhe deu uma ordem, né? Disse: levanta-te, caminhe, retorne por onde veio. E é engraçado que
no comentário da Bíblia aqui, quando a gente pega informações históricas, diz que ele caminhou por quase 460 quilômetros. Olha quão longe ele entrou, caminhando. E foi ali caminhando, e o anjo deu a ordem: volte pelo mesmo caminho. E outra coisa que é interessante, às vezes nos nossos conflitos, procuramos ficar sozinhos. E meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor nunca, em toda a história da Bíblia, nunca nos criou para ser independentes, para superar sozinho. O Senhor em todo tempo, eu gosto de dizer, o Senhor em todo tempo criou a humanidade com um propósito de quê? Relacionamento, Deus, homem, homem. Os seus amigos, os seus irmãos vão te ajudar no momento de fragilidade. O seu marido, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai vão te ajudar no momento de fragilidade. E aqui nós vemos que quando Elias deixou o criado ali, ele se isolou e não quis saber de nada, foi ficando sozinho. E eu não julgo, porque era um homem de Deus. Eu imagino ele naquele desespero, procurando e andando, nem sabendo para onde ir. E quando eu fui lendo esse verso, eu lembrei de uma experiência que eu tive. Não foi igualzinha que a de Elias, mas foi muito parecido. Teve um momento da minha vida que eu estava querendo casar, né? Com a minha excelentíssima ali, Denise. E a minha esposa trabalhava numa concessionária, ganhava quase 3 salários. E eu trabalhava de auxiliar de serviço geral. Eu cheguei aqui em Belo Horizonte, os meninos me falavam: você era doninho, Doda? Eu era doninho. E realmente ganhava meio salário. Meus irmãos, isso o diabo usou quantas vezes para me destruir, para acabar comigo. E quantas vezes, às vezes em reuniões, momentos de oração, o Senhor trazia profetas e dizia: olha, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou fazer aquilo, e eu vou fazer isso e aquilo. E por aquele momento eu fazia como o profeta, nossa, Deus é bom e cheio de alegria, Deus vai fazer. Só que aí no momento que eu estava sozinho, vinham os ataques do diabo. Você está querendo casar com ela? Presta atenção, você é um moleque, rapaz. Você não tem nem maturidade. A sua esposa, que isso? Você, sem chance, cara. Se eu fosse você, saía disso logo. E vinha aqueles ataques. E eu lembro que um dos momentos que eu tive numa escola, olha para você ver, e ainda todo vacalhado na escola, não queria saber de estudar. Só quando eu conheci ela que eu comecei a namorar, que eu resolvi retomar os estudos. Mas perdi quase 4 anos de escola. E aí quando eu conheci ela, voltei a estudar, supletivo. E eu lembro um dia à noite que bateu esse ataque. E no meio da sala de aula eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. Poxa, assim, Deus, Pai, como é que eu vou conseguir me casar? A minha esposa tem paz, a família dela é bem financeira, o que eu vou arrumar? E aquilo vinha e o diabo só me atacando. E aquilo só me inferiorizando. Eu falei assim, cara, E aquilo eu começava a chorar dentro da sala, chorar. E vinha algo que parece que ia explodir dentro de mim, que eu levantei da sala e saí. Peguei não tinha nem carro, tinha uma bicicletinha, que era da minha mãe ainda. Peguei a bicicleta, saí e fui andando. E esse dia eu lembro que eu peguei. A gente tinha a chave da igreja, na época eu estava na Assembleia de Deus. E eu entrei para a igreja, debrucei debaixo da escada. Gente, eu não conseguia nem falar, eu só chorava. Senhor, tem misericórdia. E falava e chorava. E aí eu lembro que eu comecei a me apegar numa palavra assim: Pai, a tua palavra diz, clamas a mim, responder-te-ei, fala comigo, Senhor. E nesse dia, tinha um irmãozinho orando, e eu lembro que a gente tinha uma turma, uns amigos nossos, que às vezes orávamos na igreja. Só que esse dia, ele não acendeu a luz, e eu simplesmente entrei no templo, só abri a porta e debrucei no canto e deixei a luz toda apagada. E esse irmão estava lá na frente, eu estava orando em pensamento, baixinho. E lá o templo era bem grande, lá na ponta do altar orando. E aí do nada aquele homem começa a falar: filho, se tu soubesse o que tem para você, não ficarias assim. Se tu soubesses o que tenho guardado para ti, não ficarias assim. Eu estou contigo. E aquilo eu só chorava.
Mas você acha que basta? O Senhor fala, beleza. E parece que nos momentos que a gente vai explodir é o momento que o Senhor vem. E outra oportunidade, eu trabalhando na escola, lá em Ipatinga, uma escola de renome, geralmente os empresários, as pessoas de boa condição financeira, têm os seus filhos lá, chama Educação Criativa. Louva a Deus pela vida daquelas pessoas que me aceitaram ali, mesmo com meus problemas. E eu lembro que um dia eu varrei no pátio, e aquelas meninas, tudo bonitinha, tudo patricinha, lanchando, e eu olhava assim, e aí eu não sei que uma delas pegou e fez uma piadinha, e aí o diabo começou. Legal, hein? Você vai cuidar de uma família ganhando, eu lembro até hoje, o salário mínimo era R$300, eu ganhava R$147, meio salário, trabalhava meio expediente, e o diabo, você vai alimentar uma família com R$147? Rapaz, se eu fosse você, desistir. E aquilo eu comecei a chorar, e chorava com a vassoura ali. Gente, eu lembro que eram umas 5 horas, eu largava o serviço 18 horas, e aquilo veio de um jeito, mais uma vez, aquilo veio sufocando, e eu peguei e saí da escola, não falei nada com ninguém. A escola é muito grande, muito grande. Eu saí da escola desesperado, peguei minha bicicletinha e fui andando, fui pedalando. E lá em Ipatinga tinha um monte que chamava, por coincidência, chamava Monte Horebe. Tinha um monte mais baixo e tinha um monte mais alto. O monte mais alto era difícil acesso. Geralmente as pessoas acessavam de manhã, porque tinha muito buraco. E eu não sei como, que eu acho que eu fiz como esse profeta, no desespero. Eu peguei aquela bicicletinha e fui empurrando a bicicleta com tudo e fui subindo. E só chorando. E fui subindo. Fui parar lá no alto do monte. Aí lá no alto do monte eu comecei a chorar e falando com o Senhor. Aí parece que o Senhor tirou tudo aquilo de mim. E eu fiquei aliviado. Só que depois que passou o alívio, irmãos, isso era o quê? Acho que já eram as 8:30 da noite. Eu olhava para baixo assim, aquele matagal, tudo escuro. E eu sinceramente, mesmo o Senhor tendo me abençoado, eu senti medo. Senti medo de cair, senti medo de cobra. E eu estou assim, meu Deus, como que eu vim parar aqui? Como é que eu faço para voltar? E com aquela bicicleta ainda nas costas. E às vezes, por que eu estou trazendo essa experiência? Às vezes, no desespero, não enxergamos, não vemos o que estamos fazendo. Era para mim estar ali naquele momento? Será que o Senhor me ordenou ir ali? Mas não, eu fui pelos meus impulsos. Da mesma maneira que o profeta foi pelos impulsos dele. O Senhor não ordenara para que ele estivesse ali, mas ele foi. E nós vemos no verso 9, que diz assim, e ali se meteu em uma caverna. No verso 8 aqui diz que ele ainda caminhou mais um pouco, né? Caminhou. Depois que ele comeu, caminhou, levantou e se recolheu. Voltou a estagnar. Caminhou bastante. Lá fala que ele caminhou em torno de 280 quilômetros. Olha para você ver. A comida que o Senhor tinha dado. Ele caminhou por 280 quilômetros, estagnou, parou, se escondeu dentro de uma caverna. Fala assim, e ali se meteu para passar onde passou a noite. E foi a ele a palavra do Senhor que lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Você está na presença do Senhor? Você está debaixo do propósito do Senhor? Ou você está te deixando levar pelos seus conflitos, pelas adversidades que vem tentando te assustar? O Senhor esta noite fala aos nossos corações: não temas, eu estou contigo. Eu te sustento, eu te alimento. Elias estava ali naquela caverna em total desobediência. Se recolheu e se escondeu na caverna, achando que poderia se esconder do Senhor. E às vezes é o que fazemos, tentamos nos esconder do Senhor. Em Lucas 12:5 diz assim: mas eu mostrarei quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Temam ao Senhor. O diabo nada pode fazer com a tua vida, mas tema ao Senhor. Procure saber se você está debaixo da vontade do Senhor, se você está debaixo do propósito do Senhor, porque é aí que você tem que estar. Não se deixe levar pelos seus medos. O Senhor mais uma vez indaga a ele: o que fazes aqui, Elias? Tipo assim, eu te mandei vir para cá, Elias? O que você está fazendo aí? Foi para cá que eu te mandei vir? Por acaso eu te dei alguma ordem?
E aí no verso 10 vem algo que eu quero que você pegue para a sua vida. Fala assim: e ele respondeu, grava essa palavra, eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada os teus profetas, e eu, mais uma vez, eu sozinho fiquei, e me buscam tirar a minha vida. Meu irmão, Elias se justifica com argumentos fracos e vazios. Quando colocamos os nossos argumentos os termos eu não gosto, eu não quero, eu não faço, meu irmão, já estamos todo errado. São sentimentos egocêntricos, são sentimentos que mostram a postura de desobediência. Sabe por quê? A palavra do Senhor nos diz que nós não mais pertencemos a nós pertencemos a Ele, somente a Ele. A minha esposa, às vezes, ela sabe que sou muito chato, e às vezes, em alguns momentos de discussões, eu começo a cobrar ela algo, falo assim, não, mas por que você não fez isso? Ela, não, mas não, por que você não fez? E ela, não, mas que tinha que ter feito. E eu falo assim, não, eu estou perguntando por que você não fez. E às vezes nós seres humanos temos a tendência assim de, não, mas sabe, é porque eu não vi, não, mas é porque eu tinha que ter feito. E às vezes o que o Senhor quer simplesmente de nós, fala assim, realmente eu não devia ter feito. O nosso reconhecimento, nós precisamos reconhecer e entender que estamos em desobediência. É o primeiro sinal quando o Senhor está cuidando de nós. O Senhor fica ali, fica ali. Na quinta-feira, estávamos falando sobre as tratativas do Senhor. O Senhor está o tempo todo disposto a nos tratar, a nos curar. E eu olho às vezes o relacionamento do Senhor com nós. Tem momentos que realmente o Senhor fala assim, filho, espera, aguarde. E aí é o Senhor que está falando, aguarde. Mas existe momentos que o Senhor fala assim, filho, venha. E nós ficamos assim. E o Senhor está assim, filho, venha. Foi dada uma ordem. E às vezes não vivemos algo porque não estamos nos movimentando, não estamos cumprindo a ordem do Senhor. Quando o Senhor diz para, mas quando o Senhor diga, venha, vá, siga, devemos seguir. Por isso precisamos estar alienados, precisamos estar vinculados ao nosso Deus, para que possamos realmente entender o cuidado dEle para as nossas vidas. O terceiro ponto que eu queria deixar, então nós entendemos que nas crises ficamos cegos. Alguém aí enxerga bem nas crises? Ponto 2, mesmo em crises somos cuidados. O Senhor não te abandona em crises. Ele sabe das tuas fragilidades. E o ponto 3, nas crises crescemos. Crescemos, irmão. Olha aqui no verso 11. Diz assim, e lhe disse Deus, venha para fora e te ponha neste monte. Diante do Senhor, e eis que o Senhor passava bem como o vento. E aí fala das maneiras que o Senhor mostrou. Aqui, no verso 11, 12, 13, Deus chama o profeta a enxergar um ângulo diferente. Como eu disse, nas nossas crises, somos como, me perdoa a palavra, mas somos como um jumento às vezes, que coloca aquela coisa do lado e só enxergamos a nossa frente. E aí o Senhor vem diante do profeta e fala com ele, olhe diferente, abandone a sua visão carnal. O Senhor Jesus diz assim, aquilo que é carne, só vai entender da carne, mas se você quer entender das coisas do Espírito, viva no Espírito. As coisas espirituais não podem ser entendidas por meio da carne. Aí queremos entender e fazer da maneira da carne, como o profeta aqui fez. As coisas do Senhor são espirituais e precisam ser compreendidas no âmbito espiritual. Você não vai entender, você não vai se relacionar com o Senhor se você não tiver intimidade, se você não tiver vida de oração, se você não tiver vida de consagração, se você não tiver jejum. Irmãos, estamos vivendo um momento onde as pessoas estão esquecendo dessas ferramentas. Jejum, consagração. Quantas pessoas têm abandonado o jejum?
E o Senhor Jesus diz, vão sim, todos vão ter que jejuar, precisam jejuar, o jejum fortalece. E ali, eu fico olhando que o Senhor chama Elias, para enxergar num ângulo diferente. Vem Elias, veja diferente, veja de outra maneira. E o Senhor, eu coloquei aqui que eu gosto da maneira que Ele se mostrou, que era mais ou menos assim, Elias, olha aí, eu estou nesse terremoto? Aí Elias, nada. Eu estou nesse fogo? Não. Eu estou nesse vento? E Elias, não. Mas aí vem, escute-me. Conheces e sabes ouvir a minha voz. Então, o que fazes aqui? Vocês podem ouvir a voz do Senhor. Vocês sabem ouvir a voz do Senhor. Não sei quais têm sido as suas escolhas. Não sei por quais caminhos vocês têm andado. Não sei se você está em desobediência, se você está em desobediência. Mas no dia que você entregou a sua vida nas mãos do Senhor, você teve livre acesso à voz do Pai. E esta noite Ele fala contigo. O que fazes aqui? Por que te esquecestes de mim? Por que não buscas a minha face? Por que não te levantas à madrugadas quando eu te chamo? Eu falo convosco. Eu sou Deus, eu cuido da tua vida. Será que pode outro ter melhor cuidado que eu tenho por ti? O Senhor cuida de ti, meu irmão. Por que te afliges? Por que te preocupas? Por que vive às vezes tão desesperado? Entenda o cuidado do Senhor sobre a sua vida. O Senhor perguntou ao profeta, o que fazes aqui, Elias? Eu te mandei vir para cá. Rapaz, você conhece a minha voz. Você sabe que quando eu falo para fazer, eu falo. Por que você está aqui, Elias? Por que você está fazendo isso? Se eu não te mandei, você não ouviu a minha voz. E às vezes queremos fazer sem ouvir a voz do Senhor. Mas ali mais uma vez, no verso 14, Elias diz novamente a mesma coisa. E ele respondeu, eu, Senhor, tenho vivo zelo pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram a espada os teus profetas, e eu sozinho fiquei e me buscam tirar a minha vida. Egocêntrico. Meu irmão, você não vai conquistar nada diante do Senhor. E eu falo no poder da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. O reino de Deus é menos eu, menos você. Em João 14, 20, diz assim, naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Você está em Cristo. Cristo está em você, portanto não mais vive você, as suas vontades devem ser submetidas aos pés de Cristo, esqueça o eu. Irmãos, nós também seríamos tolos às vezes de achar que isso que o Senhor conquistou para nós, de alguma forma não seria tentado tirar de nós. A palavra do Senhor lá em Lucas 9, 23, diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, siga-me. Meu irmão, esqueça as suas vontades, comece a viver a sua vida, esquecendo do eu quero, eu acho, eu sou. Coloque nesse eu aí um D no início, um S no final. Deus é, Deus faz. E você vai viver as promessas do Senhor. É uma chave tão pequenininha que a gente precisa entender. A partir do momento que eu começo a esquecer do Doda, que eu começo a esquecer do Claudovi e entender que é Deus, automaticamente o Senhor começa a cuidar de mim. A partir do momento que eu começo a caminhar em direção ao propósito do Senhor, sem me preocupar onde os meus pés vão pisar, simplesmente cumprindo a ordem dele, dizendo, avance, avance. Senhor, se eu parar e começar, Senhor, mas diante de mim tem muitos cacos de vidro, há brasas. Se eu parar para olhar
com os meus olhos carnais, o Senhor falou, então tá bom, filho, então fique prostrado. Eu não vou viver as promessas do Senhor. Quando o Senhor diz, avance, avance sem medo. Não ligue para o que os teus olhos enxergam. Eu me recordo de um momento, essa fase do meu casamento foi um momento onde eu tive muitas experiências com o Senhor. Eu digo que de lá para cá eu aprendi a confiar no Senhor. E nada abala a minha confiança no Senhor. E certa vez, eu pedindo muita direção ao Senhor, pedindo a direção, segurando, né, a questão do sentimento. E o Senhor falou assim, filho, é ela, pode. E eu me entreguei para essa mulher. E aí um dia essa mulher deu uma louca, de virar e falar assim, Doda, eu pensei aqui, está muito estranho, vamos dar um tempo. Aí eu, como assim, dar um tempo? Não sei, vamos dar um tempo. E eu, Denise, mas... Não, Doda, vamos dar um tempo. Aquilo eu saí desesperado. E eu na minha bicicletinha, né, gente? Saindo lá do Betânia e vindo, chorando. Deus, por que o Senhor fez isso, Pai? Eu falei que o Senhor só me deixava me envolver com uma mulher que realmente... Deus, e fui xingando Deus, falando. Gente, e aí vai de cada um tem a sua experiência. E eu lembro que tinha uma passagem assim, de uma pontinha escura que não tinha luz. A hora que eu passei nessa pontinha, eu escutei claramente aos meus ouvidos. Ei, você lembra o tempo que você teve no mundo? Que você enfiava naquelas brigas? Quem cuidou de você? Foi eu. Então hoje eu te digo, apenas pise. Não olhe para o que está diante de você, apenas pise. Ainda que você veja um abismo, pise. Eu vou garantir o teu chão. Aleluias. E hoje o Senhor fala com você. Não se assuste com os levantes do inimigo. Apenas confie na grandeza do Deus que está à tua retaguarda. O Deus que te protege. O Deus que te sustenta. E digo, avante, avante. Aleluias. Em João 10:10 diz também que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida com abundância. Pedro 5:8 diz, estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Meu irmão, você tem um Deus grande, que te protege, que te renova as promessas, mas você tem um leão, que o tempo todo está bombardeando a tua mente, te atacando, dizendo que você não vai prosseguir, dizendo que não vai dar certo. Mas são apenas ataques frágeis, fúteis. Quando você olhar para esse adversário te assombrando, olhe para o alto. Faça como o salmista, olhe para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ele é contigo, meu irmão. Saia dessa crise vitorioso, saia dessa crise cheia do Espírito Santo. Essa crise que eu passei nessa época, como eu disse, me fortaleceu. A minha esposa às vezes fala comigo, poxa Doda, você não se preocupa. Não, Doda, mas as coisas, você não se preocupa assim, eu confio. Às vezes quando ela é meu sócio, o meu sócio às vezes, a empresa está numa coisa, ele assim, não cara, nossa, o Claudovino, você viu, Claudovino, você viu quanto nós tem em caixa, cara? Nós tem tanto para pagar. Então assim, ô Everson, confia, cara, confia. E ele, confia, né? Então tá bom. E no final, Deus sempre, a minha esposa está aqui, é prova. Às vezes no momento assim, amanhã nós precisamos pagar esse boleto e o cliente não pagou. E não tem previsão. E aí do nada vem um outro cliente que nós nem esperávamos. Pá! E aí eu viro para ele assim, o que eu te falei? O que eu te falei? E é assim que Deus faz nas nossas vidas. Mas Ele quer olhar para você e ver que você confia nele. Vença as suas crises e nunca mais volte a elas. Entenda, se vier crises, que venha crises diferentes, crises para te trazer um amadurecimento, mas não volte às mesmas crises que você já passou. Supere estas crises. O Senhor fala conosco, fala aos nossos corações, que Ele é conosco. É importante frisar que no verso 15 e 16, o Senhor não tira Elias do deserto naquele momento, porque Elias precisava retornar. O pai diz assim, ele disse: o Senhor, vai, volta pelo teu caminho, pelo deserto de Damasco, e lá chegando ungirá Hazael por rei. Então Jesus, o Pai eterno,
mandou que ele voltasse. E aqueles mesmos 280 mais 400 quilômetros, ele teria que retornar. E é momento onde ele teria que refletir, pensar no deserto, sozinho. Só que com isso, o Senhor traz a ele uma palavra. Olha que ele diz: ungirás Hazael. Sabe quem que era Hazael? Hazael era um homem, era um dos soldados do exército sírio, inimigos de Israel. Imagina, o Senhor diz para ele: vá lá e unja o teu inimigo. Poxa, Senhor, mas Síria, o Senhor primeiro já jogou algo nele para quebrar ele. Fala assim: cara, não é a maneira que você quer. Não é, eu sou o Deus que te confronto. Eu sou o Deus que lanço coisas que você acha assim: mas como assim, Senhor? É isso que eu faço, para você entender que eu sou Deus e a minha palavra deve prevalecer. Não é o que você acha, não é o que você pensa. E o Senhor traz ali e fala: você vai lá e vai ungir Hazael, rei da Síria, um dos principais inimigos do povo de Israel. E fala ali ainda: e também Jeú, o ungirás como rei. E ali o Senhor manda ele voltar pelo mesmo caminho. Imagina, o Senhor já lança um conflito e ele voltando pelo deserto. Poxa, não, Deus mandou ungir o meu inimigo. Não posso fazer. E ali foi. E o Senhor sabia que ele ia entender, porque a ordem foi dada, o Senhor falou. E por mais que ele não escutasse a voz do Senhor antes aqui, para poder ir para o deserto, nesse momento ele sabia que a ordem veio do Senhor. E Elias era temeroso quando uma ordem vinha do Senhor. E ali o Senhor mais uma vez traz a ele a promessa: olha, eu vou acabar com a dinastia de Acabe. Eu vou acabar com a família de Jezabel. E o Senhor garantiu. Então o Senhor te fala: aquilo que você procura, eu farei, filho. Mas antes, entenda isso aqui, porque eu faço dessa maneira. Meu irmão, não sei qual tem sido a sua luta. Não sei qual tem sido os seus conflitos. Não sei qual o medo que tem te parado. Não sei se você tem ouvido a voz do Senhor, se você reconhece a voz do Senhor, se você está em obediência, se você tem matado o seu eu. Mas esta noite eu te digo: confia no Senhor teu Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele é contigo. Você não vai alcançar nada se não for na presença do Senhor. Não ache que com as suas próprias forças você vai conseguir algo. A força que está em você não vem de você. Se amanhã o Senhor atirar, é o Senhor que te sustenta. Esse ar que você respira, agradeça ao Senhor, pois é Ele que te dá. E o mesmo Deus que te dá esse ar é o Deus que te faz vencedor, o Deus que te coloca acima dos teus maiores desafios. Deus é contigo. Eu quero orar por sua vida. E se você tem um conflito, coloque-se de pé. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que traga essa palavra poderosa e que você se apegue, que você retenha isso que o Senhor tem falado. Eu sou contigo, filha. Eu sou contigo, filho. Não temas o inimigo que te ataca. Não temas as palavras torpes do diabo. Eu sou contigo. Gostaria de convidar o missionário Haroldo para ele estar orando pela vida de cada um de vocês. E com fé, não sou eu, não é o Haroldo que vai fazer nada, mas é o Senhor. Então se atenha ao Senhor. Ele é Deus na minha e na sua vida. Não tema o que o diabo possa fazer na sua vida, porque ele é um lixo, ele é um nada. Se atenha ao poder do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, porque sabemos que é o melhor lugar que nós poderíamos estar. Senhor, nos abençoe e nos guarde, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós nessa terra. Mas tem momentos na nossa vida que passamos por dificuldades, Senhor, por coisas que a gente talvez nem consigamos entender, Senhor. E sabemos que o inimigo está aí, Senhor, para nos perseguir, para nos confrontar, para falar conosco que não podemos, que não somos capazes, Senhor. Mas o Senhor tem nos fortalecido, dá-nos entendimento, Senhor. E nesta noite, Senhor, eu peço para cada irmão aqui nesta noite, e por minha vida, para minha família, Senhor, nos abençoe, nos guarde, Senhor, nos alimenta, Senhor, nos tire dessas dúvidas, Senhor, que não são de Ti, Senhor, e que o Senhor possa estar a cada dia mais e mais junto conosco, Senhor Deus, nos levando para o alvo, para a nossa vida eterna com o Senhor.
Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um, Senhor Deus. Na vida do Caldovi, da sua família, Senhor Deus. Nós colocamos a vida desse homem de Deus, que veio aqui, Senhor Deus, para falar da tua palavra, que falar com discernimento, com autoridade, Senhor Deus. Que veio ministrar sobre as nossas vidas, Senhor. Que essas palavras possam vir diante dos nossos corações, Senhor. Seja encontrar um solo fértil, Senhor Deus, que possa dar bons frutos, que possa florescer, Senhor, que possa levar também essa palavra para aqueles que necessitam, Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e na vida dos irmãos, em nome santo de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, Deus, pela vida do missionário. É maravilhoso, irmão.